ó, fico feliz também do colega ter lembrado de uma coisa. Me perguntou, estava no protesto? E eu infelizmente não estava, mas eu tive o prazer, né? A minha namorada foi com a filha, com o namorado da filha, todo mundo, e ela encontrou muita gente, conhecidos meus, e a maioria falava, porra, cadê o Otávio? Ele tinha que estar aqui, porque a galera que me conhece sabe como eu sou magoado com a administração pública do país. Eu vou te confessar que eu não estou preocupado com os décimos de centavos do passe, porque nós temos que estar preocupados com os milhões e milhões e milhões de reais que estão sendo roubados do nosso povo. E é isso que eu fico tão emocionado e feliz, que eu jamais imaginei que com 30 anos apenas eu veria meu povo indo pra rua, e não por causa de mixaria, por causa de corrupção. Porque o que me falaram é que cartazes falavam de Calheiros, falavam de Maluf, falavam desses corruptos, sabidamente corruptos. E claro que nós também erramos, né? Tu viu aquele estudante de arquitetura que quebrou tudo lá, mas depois ele foi lá e falou, eu errei e vou pagar. Quem dera os nossos políticos corruptos fossem assim honestos como aquele cabeça de bagre que errou e reconheceu, porra, eu errei, cara, né? E o pior, coitado, pressionado provavelmente pela polícia, ele não teve competência de, na hora de ser chamado pelos repórteres, ter falado isso. Eu errei, quebrei, vou pagar, e me chamem o Maluf, o Calheiros, o Sarney para falar isso também. É isso que ele deveria ter falado na hora. E aí ele só abaixou a cabeça e falou, ah, não, errei, foi mal. Pô, que pena, né, cara? Se algum dia tu errar, assuma que tu errou e pergunte se os filhos da puta que existem nesse país também têm essa coragem de falar, eu errei, vou pagar o que eu fiz de errado e vou consertar. Eles não falam isso que eles não teriam como, né, cara? Como é que o senhor Maluf vai devolver 300 milhões de dólares pra gente? Onde é que ele vai tirar? Tu acha que vendendo os Porsches dele ele vai conseguir os 300 milhões? Não vai. Tu sabe, né, que o Paulo Maluf anda com um Porsche do teu dinheiro, sabia, né? Porsche de 400, 600 cavalos, exposições pelo mundo. O senhor Paulo Maluf, com o teu dinheiro. E era isso que a gente tem que protestar, né, cara? Ir pra frente da casa dele e ficar lá até o filho da puta sumir da nossa frente. Porque é isso que a gente não pode admitir, certo? Então, espero que a gente faça isso muitas vezes, como nós fizemos ontem, até esses cretinos devolverem o nosso dinheiro e administrar o país direito que a gente merece. Valeu, galerinha! Show de bola! Olha só, preciso para a aula de hoje que tu lembra de algumas coisas. Qual é o nome desse cara aqui mesmo? Aumento linear ou transversal. A altura da imagem, posição, para cima, para baixo, real, virtual. Depois tem aquela 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', nossa velha conhecida. Distância focal, gostei. E na aula passada até apareceu pra gente a equação dos construtores de lentes. O que é ML? M da lente, ML. Índice de refração do meio. Parabéns, é bem isso mesmo. O único perigo na hora de usar essa fórmula é tu errar no sinal do R. Alguém lembra como é que é o sinal do R? Se a lente é convergente, se a face é côncava, é negativa. Se a face é convexa, para que tu não precise decorar isso, pega uma lente que tu manja. Essa lente é bordos finos, portanto ela é convergente. Lente convergente tem foco, esse lado tem que ser positivo. Me fala o N dessa lente. É 1,5. Na outra turma a galera falou 2, tá ótimo. 2 que seja, ou 1,5 dividido por 1 dá 1,5. 1,5 menos 1 dá 0,5, que é um número positivo, concorda comigo? Para que esse lado fique positivo, se esse aqui já está positivo, isso aqui tem que ser positivo. E essas faces são o quê? Convexas, não é isso? Não está cavada, não é? Então agora eu já percebi que a face convexa, o raio de curvatura é... Então uma face côncava, o raio de curvatura fica... E se é plana? Raio infinito, isso aqui vai sumir, vai dar zero. Bota infinito aqui, né? E 1 dividido por infinito dá zero. Show de bola. Equação dos construtores de lentes. Mas na verdade, no final da aula passada, a gente estava estudando o olho humano, não era? Nós vimos o olho hemétrope primeiro. O que seria o olho hemétrope? Saudável, normal, que não tem anomalia. Aqui é o globo ocular, tem a córnea, obrigado. Ali por onde entra a luz, que é a pupila, a menina dos olhos, lembra? Aí aqui atrás, onde uma mágica ocorre, a retina, muito legal. E a parte talvez mais essencial para a gente enxergar legal, cristalino. Aqui eu estou fazendo a representação dos músculos ciliares.
um aluno na outra turma, ô professor, ele pegou o desenho da apostila, que história é essa aqui de humor vítreo e humor aquoso? Eu fico feliz sempre quando pintam perguntas novas assim. O olho é cheio de camadas, na verdade. Na biologia tu pode estudar isso mais a fundo. Na física, o essencial era isso mesmo: córnea, pupila, cristalino, globo ocular, retina. Mas biologicamente a gente poderia fazer um estudo mais aprofundado. Tem uma camada aqui que circunda o olho, de um material transparente, chamado de humor aquoso. Humor aquoso. Como o nome sugere, ele é líquido. E se tu for abrir o olho de um ser humano ou de um animal, de um mamífero, tu vai perceber que escorre um líquido ao abrir o olho. Eu lembro que num curso que a gente fez, que a gente tinha aula de laboratório para dar aula com o olho de boi, um professor tomou uma espirrada desse líquido na boca. Cara, tu nem imagina como foi divertido, cara. Você tinha ninguém enrolando no chão do laboratório. Porque ele era o mais empolgado, eu acho. Ele tava assim, ah, que massa, que massa. Aí foi abrir o olho do boi. Espirrou, cara, aquele líquido marrom nojento de olho de boi congelado na boca dele. Acabou a aula, né, cara? Não tinha ninguém chorando de felicidade. Muito engraçado. Agora, olha só. O mais legal ainda não é esse humor aquoso. É essa região toda que é preenchida no olho por uma substância gelatinosa que é conhecida como humor vítreo. Vítreo porque lembra vidro. Se tu fatiar o olho ao meio e olhar de relance, vai dar a sensação que tu está olhando um pedaço de vidro cortado. Mas tu pega ali, tu vê que não é sólido, que é gelatinoso. Então chamado de humor aquoso. Outra coisa interessante, cada material aqui tem um N diferente, ó. O N da córnea é diferente do N do humor aquoso, que é diferente do N do humor vítreo, que é diferente do N do cristalino. Ou seja, a luz vai sofrendo desvios à medida que vai penetrando no olho. Só que os desvios mais importantes são dois. Na hora de entrar na córnea e depois ao passar no cristalino, que são as duas lentes mais importantes. Por isso que a gente não entra em detalhes profundos ali. Mas, tu vê, o aluno foi dar uma lida na apostila, percebeu que tinha algumas camadas daqui das quais eu não tratei. Mas então já trouxe para vocês pelo menos essas duas outras camadas que podem ser citadas ao estudar o olho. Quando a gente olha o olho emétrope, o olho sem problema, a gente sabe que a maior distância que esse olho pode enxergar é o infinito. Cuidado, não é com zoom. Tá? É só olhar para o infinito e conseguir dizer, olha lá, tá vendo aquela coisa lá, que bonito? Outra, se tu vai olhar o olho saudável, é considerado internacionalmente aceito, né? Que a menor distância que a gente pode enxergar, 25 centímetros. Tu que é jovem, já discutimos, tu enxerga menos que isso sem grandes esforços. Sei lá, vai que tu trabalha numa fábrica de soldagem de eletrônicos. Tu pode pedir para o teu oftalmo fazer um óculos para ti trabalhar que enxergue a 15 centímetros para o teu trabalho, entendeu? Então pode acontecer, uma situação específica, tu faz um óculos além desses 25 centímetros por uma situação específica. No dia a dia não seria necessário. Nós vimos na aula passada o que era a miopia. Alguém lembra qual era a causa da miopia? Legal, era globo ocular alongado. Globo ocular alongado. Já que o globo ocular é alongado, qual vai ser o sintoma? Dificuldade para ver objetos distantes. Ótimo, para ver objetos distantes. Por que mesmo? Porque quando eu olho um objeto de longe, a luz que penetra no meu olho o faz praticamente paralela, lembra? E aí, só de passar pela córnea, essa luz já vai convergir. Olha para a córnea, não é uma lente de bordos finos? A córnea já não é automaticamente convergente? Então o míope tem um globo ocular grande. Só de a luz que chegou no olho dele, paralelo, passar pela córnea, só de passar pela córnea, ela já converge. E vai convergir tanto que vai se encontrar antes do fundo do olho. Mesmo que o cristalino do cara ficasse super retinho. Então ele se esforça até para ver de longe. Quem é que está me cumprimentando? Mas ele não consegue, até porque o cristalino dele não pode virar do avesso, né? Certo? Se o cristalino pudesse virar do avesso e virar uma lente divergente, não haveria problema de miopia. Mas o cristalino, ele no máximo se estica. Ou se dobra para ficar convergente ou se estica. Mas virar do avesso não dá. Então o cara vai ter dificuldade para ver objetos distantes. E qual é a correção? Uma lente que afaste os raios de luz que penetraram no olho. Lente divergente. E no final da aula, de
Divergente. Eu te mostrei como é que se calcula o foco da lente para curar o sujeito, lembra? A gente mede o ponto próximo ou remoto do míope? O próximo, o remoto, né? Porque o próximo ele não tem dificuldade nenhuma. O míope é o ninja para enxergar de perto. O cara que tem um grande grau de miopia, ele tasca o livro a 5 centímetros e ele lê. Quando não consegue ler, eu leio com tanta facilidade, não vai dizer. Né? Porque o globo ocular dele é alongado, certo? Então ele tem uma certa vantagem para ler. Cuidado, gente, eu só estou te dizendo que ele consegue ler mais de perto, não quer dizer que ele leia melhor, certo? Ele só consegue aproximar mais os objetos. Lente divergente. A gente mede o ponto remoto do míope, sei lá, 8 metros. E depois manda fazer uma lente com a distância focal menos 8 metros. Ou seja, menos o ponto remoto do míope. A gente chama Dzão ponto remoto e Dzinho ponto próximo, tá? Quando a gente vai falar da menor distância que a pessoa enxerga, a gente usa D minúsculo. Nada demais. Por que menos mesmo? Isso, primeiro pode pensar assim, porque a lente é divergente. Né? Quando a gente foi analisar, a gente colocou o menos ali porque a imagem era virtual. Para poder ser direita tem que ser virtual, e a imagem virtual tem um pelinho negativo, né? Foi por isso que na equação apareceu o menos. Outra maneira de interpretar é que a lente tem que ser divergente. Aqui nessa parte final dá para interpretar dessa maneira. O bacana é o seguinte, que se tu entendeu aquela introdução na aula passada de miopia, a continuação da aula hoje aqui ela é super natural, super fácil de entender. Se existem pessoas com globo ocular alongado, eu já pressuponho que devem existir pessoas com globo ocular reduzido. Alguém dá um outro sinônimo? Curto, não é? Menor, diminuído, encolhido. Se o outro era esticado, esse pode ser espremido. Então é isso. Se o cara entendeu a miopia, de lambuja ele ganha de presente a hipermetropia. O que seria a hipermetropia? Primeiro vamos analisar um globo ocular emétrope. Principais estruturas desenhadas. Esse cara, se ele vai enxergar de longe, não vai ter problema, porque a luz que penetra no olho vinda de longe já é paralela. Só de passar pela córnea já aproxima, passa pelo cristalino, aproxima ainda mais. Então mesmo o globo ocular do cara sendo curto, calma gente, se tu é hipermétrope, teu olho não é assim achatado, tá? Esse cara, como eu já falei, tem 666 graus de hipermetropia, ele é cego, certo? A pessoa que é hipermétrope, ela é 1 milímetrozinho, é de leve, tá bom? Então é só um exagero didático, por favor, sem mágoas. Então olha só, o cara vai enxergar bem de longe, não é o problema. O problema é que se ele for enxergar um objeto próximo, imagina um objeto bem próximo. Se eu pegar 2 raios de luz que saem da cabeça desse objeto e penetram no olho, esses raios penetram o olho divergindo. Passa pela córnea, já fica, sei lá, paralelo. Passa pelo cristalino, converge. Só que a convergência é a suficiente para que os raios se encontrem na retina de um olho emétrope. E esse olho do cara é curto. A retina dele não está onde deveria estar. Eu vou ter que ajudar essas lentes do olho a convergir ainda mais. É óbvio então que eu vou usar uma lente convergente. Vou ter que usar uma lente convergente. Aí eu vou ajudar esses raios de luz a convergirem e eles vão poder se encontrar aonde eles têm que se encontrar, que é a retina. O que eu posso escrever sobre a causa então? Qual foi a causa? Claro, globo ocular curto. Globo ocular curto. Qual é o sintoma? Claro, é exatamente o oposto da miopia. Dificuldade para ver objetos distantes, objetos próximos. E qual é a cura? Claro, correção lente convergente. Só que vamos calcular que tipo, né? Lentes convergentes. Olha que legal essa análise. Eu vou te confessar que essa análise que eu vou te fazer agora, eu demorei a pegar a manha dela. Eu demorei um pouquinho a ver como é que fazia isso. E mesmo depois que eu aprendi, às vezes eu ia fazer, eu errava de novo. Eu tinha que estar atento para não errar. Seria muito legal que tu aprendesse a fazer isso. Olha só.
olho emétrope, mas não é o meu caso de interesse agora. Eu quero estudar o olho do hipermétrope. Eu sei que a dificuldade dele é enxergar de perto. Se ele vai ter dificuldade de enxergar de perto, adianta medir o ponto remoto dele? Não, porque deve ser o infinito. Nesse quesito ele é normal. Eu vou medir então o ponto próximo, ou seja, a menor distância que ele enxerga. Aí eu pego lá as letrinhas e falo, vai querido, lê essa linha pra mim. Ih, doutor, não estou enxergando. Aí tu vai afastando. Ih, doutor, não enxerga. De repente ele, eu enxergo. O normal seria que fosse a 25 centímetros, mas vamos supor que é uma outra distância. Vou chamar de Dzinho do hipermétrope. Por que Dzinho? Que é o ponto próximo. Dzão é para ponto remoto. Mas não é o normal. O normal é que ele pudesse enxergar que distância? 25 centímetros. O que eu vou fazer? Quando o cara estiver enxergando um objeto a 25 centímetros, ele não vai conseguir, concorda comigo? Eu vou botar uma lente na frente do olho dele para fazer com que a imagem desse objeto apareça aonde ele enxerga. Que nem do míope. Eu boto a lente para iludir o olho dele e faço aquela situação aparecer bem no limite que o olho dele considera como ponto próximo. Então o certo seria ele enxergar a 25, mas não, no laboratório eu percebi que ele só enxerga a 1,25, por exemplo. Certo? Vamos colocar aqui 0,25 metros. Poxa, se ele só enxerga até 1,25, quando ele estiver olhando bem de perto, por exemplo 0,25, eu boto uma lente no olho dele que faz a imagem aparecer onde ele enxerga. Ou seja, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu quero descobrir a distância focal da lente, não é isso? Onde é que o objeto está? A 25 centímetros, não é? 0,25. E onde é que a imagem está? Nesse caso, a 1,25. Eu vou chamar de Dzinho do hipermétrope. Só que essa imagem é direita. Para ser direita tem que ser virtual. E se é virtual, o P' dela é negativo. Menos D do hipermétrope. Observem vocês que para curar o míope ficou mais elegante. A própria medida que eu tiro do laboratório já é a cura do cara, já é a distância focal da lente, só que é negativa, né? Aqui não. Aqui eu meço, pego aquele dado que eu medi e faço a continha para falar para o técnico, cara, quero uma lente com tal distância focal. Claro que em 2013 nenhum oftalmo faz conta, né? Imagina o oftalmo tirando o MMC e dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, não força a amizade, né? Ele no laptop dele digita lá os dados e o computador já aparece na tela do cara do laboratório lá qual é a lente, ele já começa a polir na máquina, né? Então não tem nada demais. A conta que no ensino médio a gente faz, o oftalmo não faz, lógico. Ele bota no laptop o dado e acabou. Muito bom. O mais legal, galera, é que esta cura para hipermetropia também serve para uma doença que tu vai ter. Ah, não vou, vai. Todos vão ter. Todos. 100% terá. Presbiopia. Todos terão. Presbiopia. Ah não, professor, te juro, meu querido. Também, né, tu queria o quê? Que teu cristalino ficasse 40 anos, né? Todo dia, 40 anos, né? Milhares de vezes, toda hora. Tu queria que ele a 80 tivesse, bombando ainda. Não, né? Não é assim que a vida funciona. Por que não dá pra botar os um em cima ali, igual na miopia? Ah, legal. Olha só que bacana. Quando a gente fez da miopia, bonita a tua pergunta, garoto. Quando a gente fez da miopia, a gente usou essa mesma equação, não é? Só que eu queria fazer ele enxergar um objeto bem distante, lembra? O P estava infinito. E aí 1 dividido por infinito dava? Aí eu poderia inverter as duas frações. Certo? Mas pensa bem, se eu pudesse eliminar os uns, por que eu faria? Por que eu seria um cara muito cruel se eu pudesse ter invertido isso aqui antes? Porque aí a própria equação eu já teria escrito para vocês, F é igual a P mais P'. Eu não posso fazer isso, né? Tu imagina que crueldade minha tá fazendo a conta assim, se ela pudesse ser substituída por isso, ó. Certo? Mas é falso, cuidado, ó. Olha o que está te confundindo. Tu tá achando que se eu pegar... Quer ver, ó? Fazer uma brincadeira bem legal aqui para ver se fica bem fácil de entender. Isso é verdade, não é?
É óbvio, ululante do ponto de vista matemático. Concordam comigo? Será então que é verdade isto aqui? Tá vendo? Essa propriedade que tu queria usar não vale. Isso aqui dá 0,333 e só isso aqui já é 0,5. Mais 1, ops, que é 1 sobre 1, né? Beleza? Mais 1 dá 1,5. Olha como são coisas diferentes. Tá beleza? Então quando a gente tem uma igualdade entre números, não dá para inverter todos os números e transformar em fração. Agora, se fossem dois números, eu poderia, né? Um número igual ao outro. Então foi por isso, porque como esse cara zerou, eu pude inverter para miopia. Como aqui na hipermetropia ninguém zerou, eu não pude melhorar a equação. Certo? Boa pergunta. Ô galerinha, voltando ao teu futuro problema de visão, não magoa, tá? Porque quando tu for mais velho, botar o óculos até um charme. Parece que o cara é mais inteligente, bota o óculos, né? Fica elegante, tá? Então não fica magoado. É que nem cabelo branco, só careca que não funciona. Sabe? Mas ó, olha só. Globo ocular perfeito, córnea perfeita, pupila funcionando bonitinho, mas o cristalino, depois de anos de serviço prestado, vai ficando enrijecido. Esse enrijecimento, tu acha que vai atrapalhar mais para ver de longe ou para ver de perto? De longe. Qual que tu acha que é a posição mais natural para o cristalino, pelo que eu tenho desenhado? Esticado ou curvo? Por incrível que pareça, o esticado é a posição natural do cristalino. Claro que se eu precisar esticá-lo um pouco mais, eu posso ter problema. Mas se estás relaxado, por exemplo, se estás dormindo, o cristalino não está assim quando tu dorme, ele está relaxado. E relaxado ele está esticadinho. Ou seja, os músculos ciliares são mais para comprimir o cristalino e torná-lo mais curvo. Tudo bem para vocês? Por isso que tu vai ver um senhor, às vezes, de 70, 80 anos, olhando de longe sem óculos. Isso é normal. Isso é normal. Então o cara está com 80 anos, olha de longe, sem problema nenhum. Agora, se tu pegar um senhor de, que seja 50 e poucos, lendo de perto, sem óculos, isso é uma raridade. Se ele não fez nenhuma operação a laser, não usa lente de contato, sem óculos, 60 e poucos anos lendo de perto, ou raridade, isso é muito, muito raro. Porque o cristalino lá depois dos 40 começa a ficar difícil para deixá-lo bem curvo, para ler de perto. Geralmente os caras só vão no oftalmo, homem principalmente, quando o braço acaba. Se o cara pode esticar o braço e ler com o braço esticado, ele vai ler. Ele não dá o braço a torcer. Né? Homem é macho, impressionante. Aí vai indo, e vai indo. Tem um dia que ele chega a situação bizarra de botar o jornal na mesa e se afastar um pouco para ler. Mas aí começa a ficar vergonhoso. Né? Aí ele cria vergonha na cara e vai no oftalmo. Alguns vão no camelódromo. Isso é muito ruim, tá? Se tu vai no camelódromo e vai testando um monte de óculos de 5 pila, esse aqui fechou, perfeito. O que acontece? Estás fazendo a mesma cura para um olho e para o outro, né? E é raro que os olhos tenham dado o mesmo problema ao longo do ano, do tempo. Então, na verdade, é bacana tu ir no oftalmo, gastar 200, mas o cara vai medir o olho, vai medir o outro e vai fazer um óculos legal, que vai durar mais tempo, que não vai dar dor de cabeça. Embora o do camelódromo lá vá curar o teu problema. A minha mãe tem a habilidade de usar 2 óculos, às vezes, sobrepostos de camelódromo. Ela está fazendo alguma coisa lá pequenininha, né? Eu vejo ela, meu Deus, não acredito. Ela está com 2 óculos, um sobre o outro. Eu já falei, mãe, teu olho vai cair um dia, não vai reclamar depois, teu olho vai cair. Vale mais tu ir no oftalmo, medir e curar bonitinho, beleza? Mas olha que legal, desculpa a demora, vai lá. Se o cara já tinha miopia, bacana o que tu falou, isso apareceu na outra sala também. Ô professor, o que acontece então se o cara já era míope, aí está envelhecendo, o cristalino do cara começa a dar problema? Pois é, ele já tinha curado o problema dele da miopia quando era novo. Então ele já estava feliz com o óculos dele, enxergando de longe, cumprimentando os amigos, né, sem ficar no vácuo. É muito triste ter míope, né? E aí o cara olha, mas não te reconhece, porque ele não vê de longe, né? E aí ele não cumprimenta para não ficar no vácuo. Mas não é que ele não te ama, é só porque ele não te reconheceu. Tá? Fica tranquilo. Aí tu imagina, o amigo tá míope já, quarentão, óculos elegante, charmoso, cabelos grisalhos. E aí de repente ele vai ler e começa a dar problema. Só que o óculos dele, que ele já usava, é para longe. E agora ele está com dificuldade de ler de perto. Vai ser desagradável. Ou ele vai ter que ter 2 óculos, um para leitura, outro para ver de longe, que algumas pessoas preferem. E se o cara tem a manha, ele vai pedir uma lente bifocal. Ele vai no oftalmo, vai medir o problema novo da presbiopia e uma lente bifocal. Se eu não me engano, é a invenção do Thomas Edison, essa história da lente bifocal. O que acontece? A maioria das vezes que a gente vai ler para longe, que a gente vai olhar para longe, a gente não olha para frente. Geralmente, quando a gente vai ver alguma coisa próxima, a gente não olha para baixo. Não é natural esses movimentos?
Então eu vou fazer a lente da miopia, eu vou manter na parte de cima do óculos, e na parte de baixo do óculos eu vou botar uma lente para corrigir presbiopia. Assim, quando ele for ler, ele olha para baixo e usa a parte de baixo da lente. Quando ele for olhar para longe, só que nem todo mundo se acostuma, tu já percebeu, né? O cara tem que ter a manha, né? Por exemplo, se eu quiser ler algo que está ali em cima, só o levantar cara vai ter que fazer assim, ó, vou levantar o óculos. Tem gente que se adapta na boa, tem gente que diz não, isso aí não. Outra, é um óculos que chama atenção, né? Porque tu vê uma diferença entre a parte de cima e a parte de baixo. Geralmente eles são maiores e chamam a atenção. O fundo de garrafa é o míope. É o míope que tem um grau maior, porque é lente divergente, bordos grossos. Aí quando tu olha através da lente da pessoa, parece que o olho dela está pequenininho. É o famoso fundo de garrafa, é o caso do míope, mas as lentes modernas, elas conseguem ser mais finas. Então mesmo que o cara tenha um grau de miopia grande, o óculos do cara não fica tão feio. Né? Não fica aquele fundo de garrafa. Falou que um é alongado e o outro é reduzido. Mas quem tem os dois tipo ele não ficaria normal. Cara, ó, bacana o que tu falou. Eu vou te confessar que a primeira vez que o aluno me apareceu com essa, professor, eu tenho miopia e hipermetropia no mesmo olho. Porque em olhos diferentes, tudo bem, né? Um olho tem um globo ocular um pouco alongado, o outro um pouco curto, não dá nada. Quando o cara me falou isso pela primeira vez, eu quase, como eu sou físico, não sou oftalmo, eu quase falei, não, mas peraí, amigo, não pode. Por sorte eu fiquei quietinho durante alguns segundos e pensei. Aí eu, entendi. Cara, o cara que tem miopia e hipermetropia no mesmo olho, a situação é simples de entender na verdade, ó. Pronto. Essa parte do olho é míope, essa parte do olho é hipermétrope. Concorda? Já vamos chegar lá nele, já vamos chegar, tu viu? Então o olho do cara pode ter a parte de cima míope e a parte de baixo hipermétrope. Mas não, é menos problemático do que aquela outra situação que ele falou. Porque nesse caso, como é sutil a mudança, eu vou poder fazer uma lente com uma mudança sutil. E na parte de cima ela tem bordos grossos, na parte de baixo ela tem bordos finos ou vice-versa. Beleza? E como isso é gradativo, essa lente vai ficar gradativa, vai ser multifocal, que a gente chama. E vai corrigir o problema sem maiores dificuldades. Bacana a tua colocação. Que ocorre o aumento do grau da miopia. Eu lembro uma vez, estava vendo uma reportagem de uma enfermeira, de uma mulher que fazia filantropia pelo mundo para curar pessoas cegas. Não, mas calma, não é milagre. Essa enfermeira, se não me engano, é uma enfermeira alemã, ela desenvolveu uma técnica que ela pegava pessoas que enxergavam 10% e fazia a pessoa enxergar 70% com aquele olho ruim. Como é que ela fazia? Se a pessoa tinha sensibilidade à luz, enxergava claridade e escuridão, ela começava a estimular a pessoa a ir para o sol, ir para o escuro, ir para o sol várias vezes por dia, exercitando essa capacidade de perceber a claridade. Se a pessoa enxergava sombras, um pouquinho pelo menos, ela pegava lá objetos, uma flor, e obrigava a pessoa a tentar enxergar de perto e de longe. De perto e de longe, fazendo com que os músculos do cristalino, os músculos ciliares que envolvem o cristalino, ficassem bombados. Então ela tem resultados incríveis de pessoas que não tinham visão funcional e começavam a enxergar silhuetas, a enxergar a luminosidade e conseguir usar parte da visão na vida do dia a dia. Quando eu olhei isso, essa reportagem, eu comecei a pensar comigo. Peraí, é justamente o oposto de usar óculos. Essa mulher, ela está fazendo musculação para o olho da pessoa. Quando eu boto óculos, é o contrário. Se eu era míope, eu fazia esforço toda hora que eu queria olhar para longe. Meus músculos ciliares fazendo força. Me curei, botei o óculos. Agora minha vida está ótima. Eu olho para longe e enxergo, não faço nem força. Tu concorda que os meus músculos vão parar de fazer tanta força e vão perder musculatura? Que nem a gente, depois de anos fazendo academia, para de fazer academia e começa a perder massa muscular, certo? E aí o que acontece? A pessoa botou o óculos, está a primeira semana usando o óculos, está bem feliz. Uma semana depois ela, caramba, eu estou tendo que fazer força para olhar de longe de novo. Volta no oftalmo. O oftalmo mede de novo, vê que a miopia mudou e refaz o óculos. Às vezes a pessoa tem que fazer isso durante 2, 3 anos até estabilizar. Até a musculatura ficar numa região que ela não vai mais perder massa muscular e vai estabilizar. O senhor está querendo me dizer que eu não devo usar óculos? Meu Deus, não fala isso. Pelo amor de Deus, o óculos é a salvação. Usem óculos. Só quero te dizer que pode haver um aumento do teu problema logo que tu começou a usar óculos, até que estabilize. E é natural que isso seja assim, certo? Quando eu fico sem óculos, eu acabo ficando com dor de cabeça. Seria pela forçar o cristalino? Por tentar usar mais os músculos ciliares. Tu concorda que isso é uma coisa intuitiva para ti? Tu não precisa pensar, vamos lá, cristalino, contrário. Ou estica cristalino, é uma coisa natural.
Quando tu tirou o teu óculos, teu organismo estava acostumado com essa situação de agora. Estava tranquilo pro teu organismo. Quando tu tira o óculos, teu cérebro vai tentar compensar a falta do teu óculos. Isso vai gerar um estresse no teu cérebro. A musculatura vai ter que ser mais requisitada e com o passar do tempo isso vai gerando um desconforto que teu corpo traduz para ti como dor de cabeça. Algumas pessoas ficam enjoadas, outras ficam com a visão embaçada, né? Então é isso, é na verdade o organismo sentindo essa diferença. Galerinha, olha só. Entenderam como é que pode ter hipermetropia e miopia ao mesmo tempo no olho? Agora pensa comigo. Se o cara está com o cristalino enrijecido, ele vai ter dificuldade para ver mais de perto ou de longe pela nossa discussão? Mais de perto porque o cristalino fica naturalmente esticado. Por isso que para ver de longe, geralmente a pessoa que é velha não tem maiores problemas, a não ser que ela já seja míope. Agora, na hora de ver de perto, o cristalino tem que se curvar. Se ele ficou enrijecido, ele não consegue se curvar demasiadamente. Tu vai ter que ajudar o olho a curvar a luz, não é? Então tu bota uma lente convergente para ajudar na convergência da luz. Ou seja, a cura da presbiopia é a mesma cura e é o mesmo cálculo, inclusive. Então aqui, ó, pode ser também o ponto remoto do presbiota. Esta cura aqui que eu tinha te mostrado também serve para presbiopia. O médico, então, oftalmo, ele, na hora de analisar a hipermetropia ou a presbiopia, claro que ele mede, ele sabe que são coisas diferentes, ele mediu o globo ocular do cara, tudo bonitinho, mas na hora de curar, na hora de fazer o óculos, é a mesma técnica, mesma maneira de raciocinar. Agora, olha que interessante, galerinha. Cara, Pois não. eu não entendi muito bem a diferença. Hipermetropia, o problema do globo ocular e presbiopia do cristalino? É essa que é a Parabéns, olha só, a presbiopia, a causa é perda de flexibilidade do cristalino, é bem isso. Cristalino. Agora sim, talvez tu não esteja entendendo por que elas têm a mesma consequência, já que a origem é diferente. Pensa bem, tu concorda que o fato de o globo ocular do cara ter ficado curto exigiria que esse cara fosse mais convergente para a luz se aproximar mais e se encontrar na retina? Quando eu mantenho o globo ocular do mesmo tamanho, mas diminuo a capacidade desse cara de se dobrar, vai faltar convergência também, né? Ou seja pelo globo ocular estar curto, seja pelo cristalino não conseguir se curvar demasiadamente, a luz não vai se encontrar na retina. Pelo mesmo motivo, por falta de convergência. O que gerou a falta de convergência no primeiro caso foi o globo ocular curto, o que gerou a falta de convergência nesse caso foi o enrijecimento cristalino. Então tu vê causas diferentes com o mesmo sintoma e portanto a mesma correção. Certo? Bonita colocação mais uma vez, então vamos ver aqui, ó. Sintoma. Sintoma, dificuldade para ver objetos próximos. Qual é a cura? Ou a correção? Lentes convergentes calculadas pela mesma técnica da hipermetropia. Lentes convergentes. Agora tem umas outras questões aqui, umas outras doenças que vale a pena a gente comentar. Eu diria que essas três são as mais cobradas no vestibular, mas o astigmatismo também aparece bastante. Astigmatismo. O astigmatismo, pessoal, ele tem um caráter totalmente diferente das outras doenças até agora. Observem que até agora, essas três primeiras doenças, o grande problema era a convergência do olho. Ou gerado pelo tamanho do globo ocular, ou gerado pela falta de capacidade de mudar de forma do cristalino. Mudou tudo agora. Observem que o astigmata, o cara que tem astigmatismo, ele tem o globo ocular perfeito. A pupila dele libera a luz perfeitamente. O cristalino faz até com que a imagem se forme bem na... O problema é que, ou na córnea, ou no cristalino, ou se o cara é azarado, nos dois, ele tem pequenos defeitos. Tá super exagerado o defeito, tá? Esse cara aqui tá sério, tá? Cuidado. Mas ó, imagina que o cara tem pequenas irregularidades
ou na córnea, ou no cristalino, ou nos dois. Observem que não adianta eu curar esse cara com uma lente convergente e divergente, afinal a imagem se forma na retina. Só que ela tem partes que estão deformadas pelo fato de o olho dele ter uma deformidade em alguma região. Não adianta usar uma lente de bordos finos para a luz se aproximar, ou de bordos grossos para os raios se afastarem, porque não é esse o problema do olho dele. Então a primeira coisa importante, a lente que vai curar o astigmata, ela é cilíndrica. Senhor, não estou vendo cilindro nenhum aí, é que está de lado, cara, ó. Certo? Beleza? Mas o mais importante, olha as faces da lente são paralelas, não são nem côncavas nem convexas, beleza? Claro que botar uma janela ali na frente do cara não vai mudar nada na vida dele, né? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que fazer o contrário do efeito do olho do cara. Se eu fizer o contrário do efeito do olho do cara aqui na lente, na hora que a luz passar pela lente e pelo defeito, a luz vai atravessar as estruturas do olho como se não tivesse sofrido aqueles desvios que ela não deveria ter sofrido. Olha como é mais delicado curar o cara que tem astigmatismo. Eu tenho que medir aquela irregularidade do olho e desfazer aquela irregularidade com uma lente. É muito mais delicado. Se duas pessoas têm miopia com o mesmo grau, pode trocar de óculos, não dá nada. Pode trocar. Duas pessoas com astigmatismo, não adianta trocar de óculos, só se for loteria. Te imagina, as pessoas têm o mesmo defeitinho no olho. Né? Fala, querido. Tipo, astigmatismo, a lente é reta. E se tiver hipermetropia, como? Legal. A gente primeiro mede a miopia, faz a correção, tudo, ignorando o fato do cara estar com algumas partes ainda embaçadas. Curamos a miopia do cara, a gente vai lá, mede o defeitinho do olho, o astigmatismo dele, pega aquela lente pronta e finaliza ela, dá uma paradinha nos pontos adequados para tirar aquele borrão que restou. Exatamente, então se o cara tem miopia e astigmatismo, é uma lente divergente com pequenas usinagens para corrigir os problemas na córnea e cristalino. Ótima colocação. Alguém ia fazer uma outra colocação? Ótimo. Para finalizar, catarata é uma doença muito famosa, né? Certo? Catarata, na verdade, galera, pode até acontecer quando o cara é mais novo, mas geralmente é quando o cara é mais velho. É, na verdade, quando a córnea fica opaca. De tanto receber radiação solar, ela vai ficando esbranquiçada, as células vão morrendo e ela vai ficando opaca. Aí o senhor começa a ter dificuldade de enxergar em dias nublados, por exemplo, como hoje, porque pouca luz atravessa o olho. Mas o mais incrível, o cara vai no laboratório, numa cirurgia ambulatorial, o cara com um bisturi tira uma fatia da córnea do cara, tem que ser bom de mão, pronto, bota um tampão no outro dia, o senhor está enxergando de novo. É, cara, tu tira uma fatia da córnea do cara, acabou a catarata, é assim que se cura a catarata. A catarata da córnea, né? Tem catarata do cristalino que pode ser incurável. Como? A miopia e a hipermetropia a gente viu, né? Dá pra fazer ela ser divergente em cima e convergente embaixo. Depois que a gente curou miopia e hipermetropia na mesma lente, a gente mede esses defeitos e usina aquela lente já finalizada para tirar aqueles defeitozinhos, aquelas irregularidades. Galera, olha só. Pra ir embora feliz, o que seria o estrabismo? Estrabismo é popularmente falando vesgo, né? Pode ser o estrabismo divergente quando o cara olha para fora ou convergente quando o cara olha para dentro. Por que isso é um problema? Quando ele olha para fora, vai ter uma região no meio aqui que ele não enxerga. Ou seja, eu quero olhar para o amigo, eu não vou poder olhar para ele de frente, vou ter que olhar para ele assim, ó. E isso é desagradável, tu tá falando com uma pessoa que é estrábica, tu não sabe se ela tá olhando para ti. Ô amigo, vem cá, né? Ah, não, é tu, cara, né? É desagradável pra caramba isso. Parece bobagem, mas é desagradável. Quando o cara é vesgo no sentido convergente, vai ter sobreposição da imagem aqui no centro. Imagina tu ver dois Lucas aqui, pelo amor de Deus, um já incomoda, imagina dois. Tô brincando. Agora olha só, o que acontece? Nós vamos ter que botar uma lente no olho dele que faça com que a luz entre retinha no olho, né? Já que o olho é virado pro lado. Não vai ser uma lente nem convergente nem divergente, nem cilíndrica. Não vai ser uma lente cilíndrica, que nem a do astigmatismo. O estrabismo, a lente vai ser prismática. Lente prismática. Prismática lembra o que, galera? Lembra quando a luz atravessava o prisma, ela sofreu um desvio? Eu uso uma lente prismática para fazer a luz entrar adequadamente no olho do cara. Só que é uma lente grande, é feia a lente. Algumas pessoas preferem operar.
tu descola a musculatura do olho, reposiciona o olho e costura a musculatura do olho de novo. Só que às vezes na cicatrização a musculatura dá uma repuxada e pode até piorar. Por isso que é uma cirurgia que só se faz em último caso. É para medir curvatura da córnea lá no fundo, para ver se tem hipermetropia e astigmatismo, para medir os defeitos do cristalino e da córnea, para analisar o olho do cara, para medir o olho do cara em vários quesitos. Uma máquina bacana aquela de brincar.